Tudo pronto, já confirmamos os ajustes. Vou passar a palavra para a professora Gisele. Boa noite, sejam bem-vindos de volta. Então, dando continuidade à nossa programação, passamos agora a um momento muito especial do nosso evento, que é o nosso painel de experiências, intitulado Dilemas Éticos Enfrentados por Revisores em Diferentes Contextos. Neste momento, gostaria de convidar para compor o painel Amábile Matoso Freitas Rodrigues. Eu vou ler um currículo lindo dela, mas já vou dizer que é minha ex-aluna primeiro, que é a parte mais importante, por isso que agora eu estou apresentando sorrindo. Me perdoem os demais apresentadores que estiveram antes aqui no evento, né? Mas nós ficamos muito felizes de receber os nossos ex-alunos aqui. Então, a Amábile é licenciada em Letras Português e Inglês pela PUC Paraná em 2021, sócia e proprietária do estúdio Cristalizando, construiu sua trajetória no mercado editorial nos últimos 6 anos, iniciando como revisora júnior, depois como preparadora de textos e sendo promovida para posições de liderança, com experiência em edição de textos de diversas áreas. Atualmente, dedica-se integralmente à gestão e expansão de sua empresa, com foco na excelência da revisão editorial e no desenvolvimento de soluções que unem técnica, sensibilidade e consistência textual. O nosso próximo panelista é o Bruno dos Santos de Castro Brito, também nosso ex-aluno, mestre em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná, com pesquisa na área de Linguística Aplicada, graduado em Letras Português e Inglês pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 2022, atualmente é professor de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 2 na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, recentemente aprovado no concurso. Atualizando aqui para vocês, também que é outra alegria nossa. E Tiele Machado, que participará online. Já vai aparecer aqui para nós. A Tiele, no final? Ok. Então, ela é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua há 10 anos como tradutora e revisora de textos e atualmente é editora de livros científicos, técnicos e profissionais na A Mais Educação. Então, esse painel será mediado pelo professor José Muniz Júnior, que nós já conhecemos hoje, né? Então, ele permitiu que eu pulasse o currículo dele agora, porque nós já ouvimos anteriormente no evento, então eu passo a palavra a ele, que conduzirá esse momento, e também a interação com o público. Obrigada. Obrigado novamente, boa noite a todos e todas. Fico muito feliz com esse convite para mediar essa mesa e quero, antes de mais nada, dizer que para o Fórum Nacional de Revisão de Textos, escutar os profissionais é tão ou mais importante do que escutar as pessoas que estão na academia, né? Então, acho que um pouco para tranquilizar vocês, dizer que o fórum ele foi criado, ele se desenvolveu como esse espaço de interlocução mesmo, né? Porque eu acho que a gente que está na sala de aula, que está pesquisando, também tem muito, muito a aprender com vocês. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês também por terem aceito o convite do fórum. E vou fazer a mesma dinâmica da mesa anterior. Então, cada um de vocês vai ter 20 minutos para falar. Quando tiver faltando 5 minutos, eu levanto uma plaquinha discretamente só para indicar para vocês, tá bom? Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Amábile, vou seguir a sequência que está no site. Então, por favor. Obrigado. Obrigada. Boa noite, queridas, queridos. Para mim é um prazer estar aqui de volta a casa, essa casa que nos acolheu por tantos anos e agora ser super bem acolhido novamente é uma alegria. Quero agradecer o convite feito pela professora Rosane Nicola, não só pelo convite para estar aqui, mas pelo apoio que ela nos deu. Assim, eu conheci revisão por meio dela, né, na graduação, e o apoio que ela nos deu, obrigada, querida, que ela nos deu em todo esse processo, desde quando a gente estava aprendendo a precificar o que era uma lauda, até quando a gente criou a nossa empresa, depois passou para ser um estúdio, e isso é uma inspiração para nós e é muito, muito importante para nós, não só profissionalmente, como também passou a ser na vida também. Muito obrigada por isso, por esse espaço. Já quero falar uma coisinha, gente, aqui, caso eu me esqueça, eu embole alguma coisinha, perdoem a grávida,
O William, meu esposo e sócio na vida pessoal e nos negócios. Ele é meu HD externo aqui hoje, se caso algo aconteça. Mas é no curso de letras também. Nos conhecemos no curso de letras. Mas, enfim, é isso. E eu quero hoje contar para vocês, é claro, a gente fica assim, hoje almoçar junto com todas essas pessoas que palestraram aqui, né, que trouxeram essa palavra, a gente fica realmente assim, honrado por ter esse espaço, né? Eu me sinto honrada e assim, com muita esperança do que a gente pode construir na vida acadêmica ainda, na vida profissional. Então, eu quero compartilhar hoje com vocês realmente isso, esses dilemas éticos que enfrento hoje, atualmente, na minha vida profissional. E se fizer sentido para vocês, vai ser maravilhoso. É para baixo, né? Isso. Então, o contexto que eu escolhi hoje para falar aqui, como eu hoje sou sócia proprietária, mas coordenadora editorial do estúdio e também como revisora, a gente nunca deixa de ser revisor, né? Eu escolhi o contexto dos materiais didáticos de editoras brasileiras, porque é o nosso público, o nosso tipo de cliente mais frequente. Então, escolhi esse contexto e também com a premissa de que o revisor é alguém que media relações. Não sei se o pessoal de casa está reverberando também, mas o revisor é alguém que media relações, não só ali com o leitor, mas entre o autor, a editora, o cliente e o leitor também. Passei muito. Aprendendo, né? Aí. O primeiro dilema que eu quero abordar aqui, ele foi falado já um pouco sobre ele de manhã, mas é a clareza versus a voz autoral. Porque nós recebemos muitos textos que estão corretos do ponto de vista gramatical, muitas vezes, mas que não estão claros para o leitor. E, ainda mais agora, num contexto de inteligência artificial, que às vezes eles parecem muito bonitos. Você olha ali, nossa, a forma dele está linda, está tudo certo, aparentemente não tem nenhum erro gramatical. E quando a gente lê, a gente fala assim, nossa, tá raso. Né? E agora, falando ainda mais sobre o contexto de materiais didáticos que vão para escolas, que vão para o aluno, a gente tem que refletir, além só do texto, de nós respeitarmos a voz do autor, também pensarmos em aonde esse texto vai chegar, né? Como que isso alcança o leitor, porque nós estamos formando um leitor também. Né? Então, a pergunta que nós podemos nos deparar com esse dilema é: como melhorar o texto sem descaracterizar quem escreveu? Ou ainda, pensando na IA, o que preservar nesse texto? E aqui eu puxo esse convite para que nem sempre nós temos contato direto com o autor, nem sempre a gente vai ter, nesse quesito de editoras, que muitas vezes vão lá, contratam um revisor freela. Você não vai ter, às vezes, tempo e nem acesso a falar com o autor e falar assim, olha, o que você quis dizer aqui? Qual é a sua marca? Né? Muito gentilmente, até como a Felícia propôs hoje de manhã, a gente tem que criar uma relação de intimidade para você propor e dizer assim, não dizer seu texto está com cara de A, mas dizer assim, olha, como que eu posso te ajudar a imprimir mais a sua marca nesse texto? Né? E nem sempre a gente tem esse contato direto com o autor, mas a gente tem com a editora. Então, algo muito importante é a gente pensar que esse processo de revisão é um ato de proposição, não impomos nada. Então, algo muito importante que eu estabeleço na relação com o cliente ou com a editora é falar assim, oi, o texto chegou aqui, chegou desse jeito para nós, queria saber qual é a marca de vocês, qual é o tipo de linguagem, o que o leitor, seja o professor no manual do professor, seja um aluno com o seu livro didático, como que ele vai saber que é a sua editora que está aqui, né? Então, esse ato de propor coisas, de negociar, de aprender também com a editora. Então, eu coloco assim que ética na revisão é respeitar tanto quem escreve, mas também, né, quem lê. O segundo dilema, muito comum, é o prazo versus a qualidade, né? Nessa relação mesmo com o cliente. Então, no contexto acredito que da maioria dos revisores,
ou preparadores também, até diagramadores, todos que trabalham nesse processo de produção de um livro, né, de esse tratamento com o texto, muitas vezes os cronogramas são apertados e o volume de material é grande, às vezes gigantesco. E a gente tem que refletir, é ético aceitar um prazo que compromete a qualidade da revisão? Eu sei que às vezes a gente precisa do valor, às vezes encanta uma proposta que alguém te traz ou que uma editora traz de uma coleção. Só que aí, onde está essa ética que nós, revisores, precisamos ter, de ter transparência com o nosso cliente, dizer assim, olha, nessa maneira, a qualidade que eu quero entregar na revisão talvez não consiga com esse prazo aqui. E aí é pensar o que eu posso fazer, quais estratégias a gente pode ter para que o prazo seja seguido, porque geralmente é ele que vai nortear as coisas, infelizmente, talvez, né, com essas inovações a gente consiga focar mais na qualidade ainda, mas é muito importante conversar, ter essa transparência com o cliente, essa intimidade de conversar. O que a gente pode fazer? Às vezes, é muito tentador você pegar, eu vou falar aqui no sentido de um revisor individual, né, freela, você pegar e falar assim, nossa, eu vou pegar essa demanda gigante aqui, divido com um amigo, tudo bem, eu coloco meu nome nos comentários, ninguém vai ver, a editora não vai saber que fui ele que fez. E aí, até que ponto você está tensionando o seu relacionamento com a editora e colocando essas coisas em xeque, colocando a qualidade mesmo de que vai ficar uma revisão diferente. Não sei se você vai ter tempo de validar o que o teu amigo colocou, ver se vocês estão seguindo os mesmos critérios. Então, isso é muito importante. Esse é um dos diferenciais, assim, acredito, desse relacionamento com o cliente, que é o que nos deu a oportunidade, na verdade, de virar um estúdio. Quando eu fui sincera, eu falei assim, olha, eu queria muito pegar mais livros, mas não dá, eu teria que dividir com alguém. Eles deixaram, né? Com critérios todos certinhos, falaram assim, mas, Mabel, eu quero o teu olhar, eu confio em você, te contratei, então quero o seu olhar. E aí, passou por um processo de comecei a validar esses outros arquivos, e a gente caminhou hoje em dia para onde nós estamos, né? Essa transparência, intimidade é muito importante. E aí, pensando ainda mais no sentido da IA, também é um outro critério, um outro dilema, assim, quando a gente coloca nesse sentido, por quê? Tem mais uma estratégia para ser utilizada para cumprir o prazo. Não só dividir uma demanda, mas utilizar uma ferramenta. Você coloca lá, revisa para você. Só que isso é muito, muito delicado, né? A gente, como eu falei, não só tensiona o relacionamento com o cliente, mas também compromete o principal da revisão que eu coloquei até aqui. Qualidade é responsabilidade. Qualidade não é um diferencial, né? A gente não pode colocar no nosso currículo, meu diferencial, qualidade. Não, isso é uma premissa, esse é um princípio do revisor, né? Então, conversar com a editora, olha, esse texto, vocês utilizaram a IA já para eu saber como que esse texto vai chegar para mim? Vocês querem que eu utilize? De que forma? Como, né? Com qual ferramenta, em qual etapa do processo? Um exemplo é que a gente, falando de materiais didáticos, nós estamos falando de um olhar que vai além da estética da forma do texto, né? De estar bem escrito, de estar claro, tem a questão pedagógica. E muitas vezes tem editoras que propõem fazer assim. Use uma ferramenta apoiadora, não no sentido do chat GPT, mas essas que apontam os principais erros ortográficos para apoiar, para não deixar escapar nada, e para que o teu olhar possa estar focado no pedagógico também. Então, já teve livros no ano passado, mesmo que, às vezes, um revisor ele propôs outras coisas que iam além da linguagem. Então, olhando assim, olha, essa sequência didática aqui não ficou fechada. E aí tem um que é mais do revisor, que foi da licenciatura, né? Essa sequência didática não ficou bem amarradinha. Olha, esse texto aqui não está conversando, essa atividade aqui, o gabarito precisaria ser melhorado. Então, essa conversa com a editora torna as coisas mais éticas com o nosso cliente. E também nós repensarmos, não é só se a gente vai usar IA ou não usar, mas como, quando, onde e por que utilizá-la também, né? Então, esse é o segundo dilema que eu apresento para nós. E o terceiro dilema, eu vou trazer aqui no sentido plural, assim, de padronização da equipe, trazendo agora mais no papel de coordenadora de uma equipe de revisão, né?
Então, essa padronização da equipe versus a autonomia do revisor. Por quê? Qual que é esse dilema tão importante? Cada profissional tem o seu olhar, a sua bagagem. Eu acho que isso é tão rico, isso que nos difere muito por sermos humanos e termos contato com diversas áreas, essa leitura, como o José falou, da leitura de mundo, aquilo que a gente conhece, que nos enriquece, que vai, com certeza, enriquecer o texto quando a gente tiver um olhar diferente para ele. Mas, na realidade, também o cliente espera a consistência, ele espera o prazo, a consistência, que aquilo esteja de acordo com os critérios dele, né? Seja um cliente, né, um autor independente, seja uma editora. E aí nós pensamos, como padronizar sem engessar? Como eu posso cumprir isso, cumprir um checklist, sem deixar de ter minha marca ali, de ser reflexivo? Falando em reflexão, trazendo o IA também, o texto, muitas vezes a gente como revisor, recebe esse texto que foi talvez autorado, ou mediado, né, editado, edição de conteúdo feito por IA, nós percebemos aquilo, e aí, muitas vezes, nem nos foi avisado que esse texto foi escrito assim. E a gente tem que pensar como que eu posso lhe devolver isso, né? Com o meu olhar de revisor, devolver essa marca mesmo para o texto. Então, uma das práticas muito importantes é realmente essa formação do olhar do revisor. Falando no sentido de equipe, nem sempre quando eu falo para o editor, olha, a gente tem isso aqui, esses parâmetros que a gente estabelece, é sempre bom, quando dá tempo, estabelecer antes de começar um projeto. Se a gente é contratado, um revisor é contratado mais no olho do furacão, no final do processo, né? Mas quando dá tempo, a gente chegar antes do processo, entender aquela coleção ou entender aquele livro, se apropriar dele com mais tempo, né? E formar o nosso olhar também para isso é muito importante. Só que tem vezes que não dá tempo. E nesse caso, quando não tem esse tempo, eu converso com a editora e falo assim, ok, então estabelecemos esses critérios aqui, estabelecemos essas marcas linguísticas, e agora qual que é o meu trabalho como coordenadora? Olhar para o revisor e falar assim, ó, esse aqui, ele tem um olhar, eu vejo que ele consome tanto conteúdo disso aqui, ele é muito bom em cultura pop, talvez ele fique com um livro de arte. Esse revisor aqui, ele se interessa pela área do direito e tal, então talvez ele vai ficar com esse livro aqui, é claro. Digo, numa primeira revisão, na segunda revisão é importante mudar o olhar, né, mudar quem vai revisar, mas essa formação de olhar é muito necessária. E não só quando dizemos na liderança de uma equipe, mas quando dizemos, né, individualmente. É muito importante nós trazermos essa reflexão para nós em um mundo que está cada vez mais agitado, como comentamos de manhã, que nos faz sair desse papel e falar assim, vamos entregar. É entregar a demanda, é isso que dá para fazer. A gente voltar para esse lugar de refletir, de construir critérios, conversar, né, alinhar com o nosso cliente as decisões a serem tomadas. Então, também coloquei aqui que a revisão é a análise de contexto. Do contexto não só da editora, mas de quem está revisando. Quem é o melhor revisor para este caso? Tem mais uma coisa que eu queria falar, um exemplo prático do Dilema 3, falando também sobre a importância desse olhar. No ano passado, a gente pegou uma coleção de livros e uma coleção de anos finais, perdão, e lá a gente pegou bem no final do projeto, era a prova 2, né? Já tinha sido feita por outro revisor, e assim, recebi o material do revisor, e o revisor falou assim, olha, eu tô estranhando alguma coisa, não sei, tá tudo certo, assim, no sentido da linguagem, tá tudo ok, mas dá uma olhadinha nas atividades finais, porque eu tô com uma pulga atrás da orelha e não sabia. E esse processo de conversar com outro revisor é muito importante, né? Quando eu dei uma olhadinha lá, o que aconteceu? Tinha as atividades para o aluno, só que era para um aluno era língua portuguesa, era para o aluno corrigir se era C ou S, eram as alternativas da forma que estava escrita para ele escolher qual era a forma correta. Obrigada. E elas estavam corrigidas. Não tinha erro nas alternativas. Né? Isso aconteceu uma vez, eu olhei a próxima atividade, mesma coisa. E a gente olhou assim, esse texto foi autorado ou editado por IA, e aí talvez faltou
um direcionamento ali de dizer, é para ter erro, porque o aluno vai precisar corrigir essa atividade, esse é um exercício para ele. Então, o texto ali, aparentemente, formalmente, né, estava bonito, já estava ok. Só que esse olhar nosso, pedagógico, que acontece quando a gente consegue ali, né, se distanciar um pouquinho do prazo, da pressão que é para entregar um material, isso faz muita diferença. Então, agora eu vou passar para o último slide, que fala sobre a revisão ser essa sustentação de critérios. Então, a gente lida com EA, lida com um olhar individual, mas em ambos os contextos, sempre temos que pensar, isso melhora a compreensão do texto? Essa decisão que eu vou tomar respeita a intenção do autor? Essa decisão atende ao leitor final? E, nesse sentido, eu coloco as 3 mediações que eu falei, tanto o autor, quanto a editora, né, quanto o leitor. Isso atinge todo mundo? Se a gente fica em dúvida em alguma delas, elas têm que ser repensadas, conversadas, negociadas, porque revisar é sustentar critérios, é tomar decisões. E olhando assim também, acho que já vai para o último. Último, ainda é quase lá, peraí. Finalizando, falando sobre essa ética, estética na revisão. Hoje de manhã o decano falou muito que para os gregos isso não se diferenciava, era uma coisa só. E reforçando que outros palestrantes falaram aqui, realmente é uma coisa só, porque não existe essa estética sem ter responsabilidade, né? E nem a ética sem ela ter o cuidado com os efeitos que o texto causa no leitor e em todos que têm contato com ele. Então, obrigada, gente. São um pouquinho dos dilemas que a gente passa no dia a dia. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Amabile. Realmente é um pouquinho, né, dos dilemas. Tenho certeza que se a gente fosse falar dos dilemas, a gente ficaria aqui também mais uns 3, 4 dias. Mas obrigado pela exposição bonita e clara e enfatizando a responsabilidade. Vou passar a palavra para o Bruno, então. Sim, por favor. Então, por favor, a palavra é sua. Eu vou ficar. Aonde que fica melhor para ficar aqui? Pode ser aqui? Nossa, eu tô me sentindo na Globo, gente. Deixa eu ficar aqui, ó. Tô brincando. Pode ser qualquer. Ah, então tá ótimo. Pessoal, boa noite, tudo bem? Ficar mais aqui? Então tá ótimo. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Bruno. Olha, eu confesso já para vocês que a minha apresentação ela vai ter pitadas de ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, porque sou um professor de escola pública, ensino fundamental e médio, então você pode ter certeza, em sala de aula, pensem no caos. Ainda mais com essas novas tendências dos alunos, que eu prefiro nem repetir os comentários que eles fazem desses brain rots que a gente está olhando nas redes sociais, ok? Então, a minha apresentação, eu intitulei ela, esse painel de experiência, como Entre o Algoritmo e a Autoria, os dilemas éticos e estéticos no uso da plataforma Redação Paraná, na rede pública de ensino do Estado do Paraná. É uma ferramenta que nós utilizamos toda semana, todos os dias estamos sendo cobrados para o uso dessa ferramenta e vou trazer um pouquinho dos dilemas que nós estamos enfrentando enquanto professores de língua portuguesa e de redação e leitura na rede pública aqui do ensino do Paraná, ok? É para baixo que passa. Ai, passei muito. Bom, meu Deus, é bem sensível mesmo. Espera aí. Pessoal, a grande pergunta para iniciar esse painel de experiência que eu acredito que eu, enquanto professor, e os outros professores, meus colegas, fazem todos os dias, é essa pergunta. Quem que está formando esse aluno? Sou eu ou o sistema? Porque a gente tem uma plataforma, que é a Redação Paraná, que ela atribui uma nota para o aluno automaticamente, baseado nos seus critérios próprios. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é de uma redação de um aluno que ele escreveu qualquer coisa, vários erros gramaticais, o texto não tinha conteúdo algum, e a plataforma atribuiu para ele a nota máxima. Então, tirou 40 por um texto que não tinha coerência, coesão, não tinha sentido aquele texto. E esse print que está aqui, ele foi atualizado, porque agora a plataforma ela recebeu uma nova atualização com a integração do Gemini. Então, agora,
todas as redações de diferentes gêneros textuais estão sendo corrigidas 100%, é automático agora pela plataforma, e a grande questão que fica para a gente é quais são os critérios que estão por trás desse algoritmo. Então, pensando nisso, eu vou explicar para vocês brevemente o que é a plataforma Redação Paraná. Lembrando, ela é obrigatória, é uma ferramenta obrigatória, ela não é opcional. Nós, professores de língua portuguesa e redação e leitura, precisamos utilizar ela. Ela nasce em 2020, mas tem a sua expansão pela Secretaria de Educação em 2021, de maneira obrigatória. E ela nasceu com a proposta de ser uma plataforma, uma ferramenta de produção textual em larga escala, com correção com critérios padronizados, devolutivas automatizadas, e esse apoio à gestão de muitas turmas, eu coloco aspas para uma definição institucional da Secretaria de Educação. Na prática, a gente não observa isso, né? Mas uma ferramenta de controle, porque a gente tem um BI ali, o BI que tem que ser cumprido, a escola e os professores precisam estar com o BI. Todo professor que escuta, professor, seu BI está no vermelho, tem que deixar no verdinho esse BI aí. Significa que você tem que agilizar o seu trabalho, você está sendo pressionado, e entra esse cenário aqui que eu trouxe para vocês, que é a minha realidade. Então, na prática, qual que é a minha realidade? Eu tenho centenas de alunos, múltiplas turmas, um tempo limitado para produzir 3 gêneros textuais por trimestre. Essa é a meta da Secretaria da Educação, a gente precisa cumprir essa meta, porque senão, se vocês observarem ali naquela imagem que eu coloquei, o nosso nome fica vermelho. Eu ocultei o nome dos outros professores ali da instituição onde eu trabalho, mas o meu está vermelho essa semana, porque eu ainda não corrigi o restante das redações que tem que corrigir até semana que vem para fechar o trimestre. Então, assim, a pressão é imensa, e principalmente pelo BI, se vocês observarem ali, olha o título desse BI, Top 100 Professores. É o ranking dos professores da escola, e é a ferramenta que eles utilizam para monitorar o nosso trabalho, digamos assim. De fato, é um monitoramento do nosso trabalho. Além disso, nós temos essa pressão por resultado, ou seja, o nosso nome tem que estar verdinho. Então, na escola onde eu trabalho, dentre todos aqueles professores que estão ali, a gente tem uma prof que está em verde, então, palmas para a prof, ela está super feliz. E um outro cenário é que nós temos alunos que estão utilizando IA sem nenhum direcionamento. Toda a redação que você realiza uma proposta ali, ele utiliza IA. Você pergunta, tem aluno do 6º ano que eu falo assim, meu Deus, você é um novo escritor, por favor, me ensina como que você está escrevendo dessa maneira tão bela esse texto. E a gente se questiona porque ele chega, professor, minha experiência, assim, na educação já, estou escrevendo bastante, eu pratico quando eu chego em casa, a gente olha ali, utilizando termos tão técnicos assim, e a gente está falando, um aluno que, por exemplo, no presencial, ele escreve um texto cheio de erros ortográficos que não tem tanto sentido, está entregando um texto tão perfeito, e eles ainda assumem, não, professor, eu fiz esse texto sozinho. E a grande questão que a gente tem ali, pessoal, é o volume elevado de produções. Eu fiz um levantamento pelo próprio BI. Na escola onde eu trabalho, até agora, no primeiro trimestre, foram propostas mais de 4.000 redações. É muita coisa mesmo. E daí a grande questão será os dilemas que eu categorizei para apresentar para vocês no próximo slide, que é o que a gente enfrenta. E um grande questionamento que eu fiquei com os outros professores hoje, conversando com eles sobre esse painel, é uma questão que eu tinha colocado em formato de pergunta, mas ali ficou como uma afirmação: não há ética sem condição de trabalho, ou existe ética sem condições de trabalho? Será que esse professor ele consegue ser ético com um volume elevado de redações para corrigir? A gente está falando de professores, muitas vezes, do 6º ano, caso o professor pegue a disciplina de redação e leitura, que ele vai ter em torno de 1.000 a 2.000 propostas para corrigir no trimestre. E será que essa correção está sendo superficial ou com profundidade? Que daí entra esses dilemas éticos que eu categorizei, os dilemas da Redação Paraná, que eu categorizei em 4 dilemas. O primeiro é o dilema da autoria. Nós temos textos cada vez mais corretos, mas cada vez mais parecidos. E daí a pergunta que fica, a redação passa, mas o aluno, ele de fato aparece? De fato, ele está aparecendo? E principalmente porque, na Redação Paraná, como nós temos critérios padronizados,
Tem aluno que entra o outro dilema aqui da autoria, além dele utilizar a IA sem direcionamento, esse texto de fato é seu? Olha, quem está escrevendo é o Gemini? É o ChatGPT? Ou é outra IA, a Luzia, do WhatsApp, que eles utilizam, umas outras IAs bem diferentonas, o pessoal do sexto ano. De fato, esse texto é seu? Eu questiono muito eles quando eles apresentam algum texto e eu falo, você está sendo honesto com você mesmo, entregando esse texto? Porque, assim, na plataforma da Redação Paraná, além desses itens, desses critérios padronizados, o comando da produção, da proposta do texto, ele também não tem nenhum cuidado, que foi até que a professora Nicola, foi minha orientadora do PIBIC, do TCC, a gente observou na Redação Paraná. E continua, prof, continua, desde lá de 2022, quando eu defendi o TCC, os mesmos problemas continuam, agora com a inserção da IA cada vez mais ativa no nosso cenário. O segundo dilema é o dilema da padronização. Nós temos, então, esses critérios fixos versus a singularidade da escrita. Então, quando tudo vira padrão, o diferente vira um erro. E eu posso citar o texto de um aluno do primeiro ano do ensino médio. A proposta era para eles produzirem um conto. E, assim, a gente está falando do contexto onde atuo é Colombo, uma região periférica, uma escola periférica. O vocabulário que esses alunos utilizam, vocês podem imaginar que é o mais variado possível. E o aluno, ele escreveu um conto utilizando o vocabulário do dia a dia dele. Só que daí o que aconteceu? A própria plataforma zerou isso, ela indicou como que fere direitos humanos, e a gente foi observar, até chamei ele para conversar, falei, olha, a sua redação foi direto para direção, porque tá vermelho ali, deu um alerta na tua redação, eu fiquei até assustado, parecia que você cometeu um crime com o teu texto, eu fui olhar, não, é por causa do vocabulário que ele utilizou. Então, assim, se a gente olha até do professor Menegassi, que tem algumas pesquisas que ele fala sobre as escolhas linguísticas do aluno, quando a gente coloca para o aluno, por exemplo, ajusta o comando da proposta e diz que o público que irá ler o texto dele são os colegas, ele escreve para os colegas, utilizando o vocabulário que ele utiliza com os colegas. E essa escolha linguística acaba sendo deferida pelo sistema justamente porque tem critérios fixos. O terceiro dilema é o dilema da dependência. Então, nós temos uma correção automatizada versus o olhar do professor. E se eu não leio com atenção, eu ainda estou ensinando? Quando o professor pega todos aqueles textos, que são extensos, na sua maioria das vezes, 2.000, 3.000 textos, será que eu estou ensinando de fato ou eu estou me entregando ao sistema e deixando que ele corrija 100%, seguindo o parâmetro do Estado? E o outro dilema que está presente na minha fala é o dilema do tempo. Então, corrigir tudo superficialmente ou pouco com profundidade? A plataforma, nesse caso, ela está substituindo o trabalho do professor ou ajudando? Na prática, a gente está vendo que está substituindo o trabalho do professor e de maneira superficial, tirando toda essa questão de autoria do aluno, que é a nossa preocupação principal, ser autor nos dias de hoje. Ok? Esses são os dilemas. Agora, a minha prática. Gente, eu confesso para vocês que eu fico me questionando, eu falo, a gente brinca da nossa turma, a gente utiliza muito a professora Nicola como referência, porque é a nossa referência máxima de profissionalismo, professor, a gente fala, meu Deus, se a Nicola observasse isso, a gente fala, será que é ético o que a gente está fazendo aqui? O que eu vou falar para vocês? Entre obedecer e tensionar, o que eu faço? Eu não posso ignorar totalmente o sistema, porque a gente sabe que é o nosso trabalho, e a gente está vendo aqui no estado do Paraná que diretores que não seguem as metas, que não cumprem as metas de Redação Paraná, Lia Paraná e de todas as plataformas, estão sendo destituídos do cargo. E essa destituição é bem triste, porque daí o processo que os diretores sofrem é de incompetência. O termo que é utilizado nos processos administrativos, quando não cumprem as metas do Estado, é de incompetência. E daí precisa, na escola, até em 2023, onde atuava, os 3 diretores estavam sofrendo um processo justamente por não cumprirem as metas de plataforma. Então, assim, eu não ignoro completamente o sistema, eu preciso utilizar ele, mas utilizando eu crio algumas brechas.
para fugir desse cenário. E exato, a subversão. E quais são essas brechas que eu crio? Principalmente, eu adapto os temas às realidades dos alunos. Então, por exemplo, tem muita temática que eu com a professora Nicola observávamos que era para alunos do sexto ano relacionado muito a civismo, cidadania e civismo. Então, por exemplo, eu pego textos, vou pensar um aluno de 11 anos e o comando é para ele escrever sobre sustentabilidade e mobilidade urbana. Ele está em Colombo. Eu falo, meu Deus, como que você vai relacionar para uma criança relacionar tudo isso? E a gente faz algumas alterações. Eu questiono muito o bairro, como que está o cenário, a cidade dele de fato. E a gente fez uma discussão bem interessante com essa temática, sendo obrigatório, mas tensionando ali, criando algumas brechas específicas. Uma outra questão é buscar a circulação real desses textos, aonde que eles estão presentes. Tem muito TCC e IPB que ainda continua ativo nisso. Eu intervenho em algumas produções selecionadas dos alunos, trago exemplos, inspiração da professora Nicola também, quando ela trazia textos nossos do TCC. E uma coisa interessante, que eu li um livro que mudou a minha percepção em relação à IA, a minha visão sobre a IA. Eu sei, eu detesto autoajudas, e eu sei que a gente de letras também tem um certo preconceito com autoajudas, mas tem um que eu prometo que vale a pena a leitura, que é a do Salman Khan, que é Ensinar Tudo a Todos, como a IA vai revolucionar a educação e por que isso é bom. Ele fala assim, que entre o professor e a IA, ele escolhe o professor. E que o professor ele não será substituído no futuro. Por quê? Quando a gente está falando em IA, a gente está falando em uma ferramenta. E ferramenta precisa de direção. E quem dá essa direção? O professor. Então, pensando nisso, eu por meio da leitura dessa obra, eu comecei a pensar em formas de utilizar a IA, porque não tem mais como negar isso. Eles irão continuar utilizando a IA, mas como fazer isso? Que é o que eu trago no slide final, que é essa reflexão aqui, que a grande pergunta que fica é como intervir no texto do aluno sem apagar a sua autoria, e de pensar como tornar esse aluno o autor nesse cenário. E uma outra questão que eu coloco é que a gente pode pensar numa combinação entre correção humana e automática, mas olhando para um cenário, como o Salman Khan diz em seu livro, que, por exemplo, se o aluno vai colocar lá no prompt, escreva um conto de acordo com os critérios que o professor estabeleceu, eu vou utilizar um prompt de me ajude a escrever esse texto, onde a minha autoria continue 100%, utilizar um modelo socrático de perguntas e respostas, onde o aluno ele vai utilizar a IA não como uma ferramenta que terceiriza a sua autoria, mas uma ferramenta mesmo, de fato, para auxiliar na sua produção de texto. Então, me ajude a elaborar o primeiro parágrafo do meu texto, mas não escreva completamente, me ajude com ideias e assim por diante. Utilizar nesse sentido como ferramenta. Só que, olhando para a plataforma Redação Paraná, nós não temos esse modelo de linguagem programado ali. Daí teríamos que olhar lá para o coração, né, que é a Secretaria de Educação, o Departamento de Desenvolvimento Curricular, quem está por trás dessas atualizações. E a questão final que fica é: quem forma o sujeito que escreve? Nós sabemos a resposta, é o professor. Só que no cenário da educação pública paranaense, será que de fato o professor continua cumprindo esse seu papel? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu encerro a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela sua exposição. Fiquei muito provocado assim pela sua fala e fiquei pensando agora no final como o nosso trabalho como revisores seria mais fácil se todos os produtores de texto por aí tivessem professores que pensam numa perspectiva ética como a que você adota, apesar da situação tão difícil, né? Que eu já tinha ouvido falar dessa situação dos professores do Paraná e toda vez que eu escuto isso, o meu queixo cai no chão, assim, de como é que a gente chegou nesse ponto, né? Mas muito legal escutar suas reflexões. Passo, por fim, a palavra para a Tiele, que está com a gente de maneira remota. Também agradeço a você, Tiele, pela presença.
e te passo diretamente a palavra. Muito obrigado. Certo, muito boa noite a todos. Fiquei triste de não poder estar aí com vocês. Na verdade, estava me programando para ir, mas eu estou de mudança, eu estou aqui na minha casa repleta de caixas. Então, por esse motivo, não pude estar aí, mas fiquei triste com a situação. Eu vou só compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês conseguem ver certinho aí? Ótimo. Então tá, vamos começar então. Quando eu recebi o convite, né, para fazer essa apresentação aqui, o primeiro pensamento que eu tive, bem, eu não costumo fazer esse tipo de apresentação, não faço pesquisa, né, não sou da área acadêmica, mas eu tenho experiência prática, né. E então a professora Rosane, que me convidou, ela falou, não, é isso que a gente quer, né, e a gente começou a falar sobre como às vezes é importante, assim, para pessoas que querem seguir, né, ter uma carreira editorial, ver exemplos de pessoas que seguiram essa carreira e como isso pode acontecer, né? Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho de como eu cheguei aqui, né? E quem eu sou e que tipo de carreira que eu tive, porque eu passei por vários estágios, né? Até chegar aqui. Bem, eu entrei na Letras, né, por amor à literatura e eu tinha todo o objetivo de seguir a carreira acadêmica, mas eu me apaixonei pela tradução e pela revisão, né? Quando eu estava mais ali no final da faculdade, eu consegui um estágio nessa empresa que eu trabalho até hoje, que se chama Grupo A ou Mais A Educação, trabalhando com livros CTP, que são livros científicos técnicos profissionais, né? E quando eu entrei como estagiária nesse mundo, eu me encontrei, eu me apaixonei. Eu sempre tive muito amor a livros, então a gente vê ali o processo, como é que funciona a produção, tudo certinho. Eu achei realmente muito. Era como se eu tivesse encontrado alguma profissão que eu conseguiria me ver fazendo bem e me ver fazendo feliz, né? Então, realmente mudou assim a minha estratégia. Eu era da licenciatura, dava aula de inglês, inclusive, e quando eu comecei esse estágio, eu mudei completamente a minha ideia de carreira, né? Enfim, quando eu terminei o estágio e me formei, eu passei para assistente, e eu tinha muito contato com os livros, mas eu acabei cada vez mais me envolvendo com gestão, né? Com contato com fornecedores, com freelancers, com diagramadores, com autores. Então, depois de alguns meses só como assistente, eu já assumi como editora, assim, recém-formada. E também foi uma transformação para mim, assim, porque eu não tinha feito muito trabalho de revisão, eu tinha uma experiência um pouco maior com tradução, e eu tinha a experiência ali de participar, né, das etapas de produção de livro mesmo. Então, eu fui diretamente disso para um trabalho de gestão, né? Depois de uns 2 anos, mais ou menos, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, já no primeiro mês ali de lockdown, a empresa cortou todos os cargos de editores júniores, e o meu junto, né? Então, me vi ali no início da pandemia, sem um emprego, mas logo depois, o meu chefe, na época, né, que trabalhava na empresa, ele, olha, todos os nossos editores juniores foram demitidos, mas a gente ainda tem trabalho para fazer, né? Então, você quer continuar com a gente como freelancer? E eu falei, sim, quero. E a partir daí eu comecei a fazer revisão e tradução de forma freelancer. Entreguei meu apartamento, vendi tudo que eu tinha e fui viajar. Então, assim, esse trabalho como freelancer, né, ele me proporcionou um dos maiores sonhos da minha vida, que era colocar a mochila nas costas e sair, né? Então, passei 4 anos, assim, sem uma casa fixa, morando em vários lugares e trabalhando com a tradução e a revisão desses livros, né? Depois
desses 4 anos, eu fui convidada a voltar como editora para essa mesma empresa, então estou lá de volta agora, já faz 2 anos e meio que eu voltei, né? E depois eu fui ver até que na hora que eu enviei a minha bio, eu coloquei que eu tinha 10 anos de experiência, daí eu fui contar e são 12. Eu acho que depois que passa uma certa quantidade de anos, assim, a gente nem conta mais, né? Então, são 12 anos ali que eu tenho de experiência, e o interessante disso é que eu tive experiências em todos os lados, né? Eu fui estagiária, eu fui assistente, eu fui editora, eu fui freelancer e agora eu sou editora de novo. E também, como o mercado mudou muito, né? A minha primeira experiência como editora e a minha segunda experiência são completamente diferentes uma da outra, né? E a maior mudança que teve foi a IA. Né? Então, vou falar sobre isso um pouquinho mais. Deu algum eco? Acho que passou. Certo. Então, seguimos. Pressuposto fundamental, qualidade é inegociável. Então, por que eu coloquei isso aqui, né? Nós trabalhamos ali na empresa com livros científicos técnicos profissionais, como eu falei, de 3 grandes selos, né? Da Artmed, da Penso e da Bookman. São 3 dos maiores selos que a gente tem de livro acadêmico profissional no Brasil. São marcas que são referências, né? A Artmed em si é uma grande marca que ela é referência no mercado de saúde e, de muitas formas, nós somos sinônimos de qualidade, né? Então, eu coloco isso aqui porque todas as nossas discussões editoriais, todas as nossas conversas editoriais, por mais que a gente, muitas vezes, ali na empresa, tanto os editores quanto ali o conselho e a diretoria, a gente discorde de muita coisa, essa é uma coisa que a gente concorda. A qualidade é inegociável, né? Então, como é que a gente entende isso na revisão de texto, né? Então, onde é que essas coisas éticas aparecem? Eu acho que aqui eu quis falar muita coisa que a Amabile já falou, então eu não vou nem repetir muito, assim. Mas uma coisa que está aparecendo muito para a gente agora é, assim, nós temos, obviamente, com a IA, uma esperança de que a gente tenha uma redução de custos, né? A gente tem uma esperança de que a gente consiga fazer os nossos livros com qualidade, mais rápido e de forma mais barata também, né? E a IA, de uma forma geral, ela já tomou muito do mercado de tradução, mas o do mercado de revisão de texto ainda não. Por quê? Porque a IA, ela é muito boa em corrigir ortografia e gramática, mas ela não é boa nas outras coisas que o revisor faz, né? Então, por isso eu coloquei aqui entender o seu papel. Qual é o papel do revisor, né? Como a gente trabalha muito com livro de medicina, a gente sempre gosta de dizer tem erro que mata e tem erro que não mata. Um erro de ortografia não mata. Um erro de dosagem de medicamento mata. Então, às vezes surgem assim frases absurdas, coisas absurdas que a IA não pega, mas um revisor humano pega, né? Outra coisa que eu vejo muito, eu coloquei aqui referências não bibliográficas, por quê? Porque quando a gente está falando de um revisor de texto humano, a gente está falando de uma pessoa que lê livros, que sai na rua, que lê notícias, que tem toda uma bagagem, né? Que a IA, ela não tem, a IA tem outra bagagem, né? Então, essa qualidade humana ali que o revisor traz, ela é essencial, né? E eu acho que essa coisa também da voz do autor é uma coisa que a Amabile já trouxe ali também, mas que a gente enfrenta bastante, é um dilema que a gente surge bastante nos nossos livros nacionais, né? De como que o revisor ele vai entregar uma revisão de qualidade e ainda assim manter a voz do autor. Eu acho que isso é uma coisa muito presente também. Questão de prazos e transparência, demais. Eu acho que atrasar um trabalho não é uma coisa antiética, mas não ser transparente com como está o andamento do trabalho
é uma coisa que pode ser questionável e também acontece bastante com os nossos revisores, então é uma discussão aí muito presente, né? E questão de autonomia e iniciativa também. Eu noto, assim, que a gente trabalha com muitos revisores, né? Eu hoje, por exemplo, eu tenho cerca de 15 a 20 revisores trabalhando comigo nos meus livros, e são revisores em si muito experientes, né? Mas quando a gente pega, principalmente revisores que estão iniciando, assim, eles tendem a ter um pouquinho mais de medo de mexer, né? E acabam deixando passar coisas que, na verdade, eles estariam certos em mudar, né? Então, eu vou passar rapidinho por essa parte aqui, porque eu acho que a Amabile já falou, mas também é uma coisa que surge muito, que é muito comum nas nossas revisões, né? E agora que começa a parte que está pegando muito para a gente, tá? Porque, assim, realmente, assim como os alunos do Bruno ali estão usando muito IA, os autores também estão, né? Eu acho que é um caminho, muitas vezes, mais fácil para eles, né? E para nós, como uma editora de referência, de qualidade, que escolhe autores a dedos, né? A gente nega muito mais livros do que a gente aceita, muito mais. A nossa postura com relação a isso é de que IA não é autora, né? A gente é super a favor de o uso de IA como acessória, né? Por exemplo, o autor usar ali para concatenar ideias, o autor usar a IA para montar uma tabela, para fazer uma análise de dados. A gente instrui muito bem aí os nossos revisores, né, a identificar e tentar, como é que eu posso dizer isso? Identificar sinais de uso de IA e também cuidar para que não sejam eles mesmos que coloquem esse texto numa IA, né? E também tivemos vários casos sobre isso, e o que a gente decidiu, né? Colocar no contrato. Então, a gente tem vários tipos de contrato hoje em dia que especificam muito bem, né, em que nível a IA pode ser usada. E isso é muito difícil de fazer, porque os revisores não sabem, os autores não sabem, os tradutores não sabem, e a gente também não, a gente está trabalhando dia a dia, né? Tentando, né, chegar no que é possível de fazer e do que não é possível de fazer. Então, o que hoje a gente entende assim como um limite ético do uso de IA, né, como revisora. Então, sempre considerar o que diz o contrato. Nós temos, por exemplo, a gente faz muitas traduções de grandes obras, né? E temos editoras estrangeiras que proíbem qualquer uso de IA no livro. Então, nós não usamos IA para tradução e nós também passamos isso e colocamos nos contratos, né, que os nossos revisores e tradutores e demais freelancers não podem usar IA. É uma coisa muito difícil de controlar, mas é uma questão assim que a gente pede, né, para os nossos revisores que seja muito bem pensado, que seja muito bem cuidado, né, porque às vezes também eles estão trabalhando em 3 ou 4 projetos e alguns deles pode usar até certo limite, em outros não pode, né. O papel da IA versus o papel do humano, né. Como eu falei, a IA ela é muito boa em fazer algumas coisas, em outras não. E às vezes pode ser que porque eu estou usando IA para fazer alguma revisão, eu deixe de prestar atenção em algumas coisas, né? Então, isso acontece também, isso é comum, e é uma coisa que o revisor tem que estar sempre muito em cima, assim, cuidando para que isso não aconteça. Depois a gente tem os indícios de uso de IA pelo tradutor. A gente tem casos também
A gente tem tradutores que se acostumaram tanto com a IA que mesmo naqueles livros que a gente não pode usar, né, a gente nota sinais de IA, né? Esses tempos eu peguei um livro ali de medicina que tinha a palavra tenderness, e tenderness, no contexto de medicina, é dolorimento, sensibilidade, e estava ali ternura. Então, se você sentir ternura do lado esquerdo do abdômen. Então, essa é uma coisa, assim, o revisor me apontou, ó, isso aqui é um indício de IA. Então, é uma coisa que está surgindo bastante, assim, no nosso trabalho, como é que a gente lida com esse tipo de limite ético de uso de IA quando as definições estão tão misturadas, né? E, por fim, né, como é que a gente lida com esses limites éticos como editora, né? No mercado de editorial do Brasil, quase todas as grandes editoras têm a figura do editor como um gestor de projetos, né? Eu sou... Ai, gente, desculpa. Eu sou uma gestora de projetos e eu faço a intermediação entre a minha empresa, entre os freelancers que trabalham conosco, entre os autores, e muitas vezes a gente tem que fazer um jogo de interesses, né? Nós, os editores, nós estamos aqui para defender a qualidade dos livros, né? A empresa quer fazer por menos, né? A empresa quer que a gente economize nos nossos custos. Os revisores querem manter uma fonte de renda estável e, ao mesmo tempo, fazer o seu trabalho de uma forma mais fácil. E o editor é isso, né? A gente fica tentando segurar, assim, qual é o estado que eu posso priorizar o texto, priorizar a qualidade do texto, né? A gente teve ali um caso que eu achei muito, muito interessante, assim. Eu acho que nós temos diferentes opiniões, até mesmo dentro da nossa empresa, dentro da nossa equipe, assim, mas a gente vê um futuro onde a IA pode ajudar muito na nossa revisão, né? Nós estamos tentando desenvolver uma ferramenta própria, né? Porque tem uma questão até de direitos autorais quando a gente coloca parte do nosso material ou do material de outra editora dentro dessas grandes LLMs, né? Então, a gente está tentando desenvolver uma ferramenta própria que ela seja autocontida, né? Que ela não seja usada para treinar uma outra IA. E eu peguei e eu coloquei um texto ali meu, né? Que eu tinha revisado como preparadora. E eu vi, assim, uma diferença muito grande, né, entre a revisão humana e a revisão por IA. Eu tinha feito cerca de 3.000 alterações naquele arquivo, a IA fez 400. E então, a IA, ela deixou de pegar muita coisa, muitos erros de tradução, muitas frases mal escritas, assim, realmente ela se concentra mais, né, naqueles errinhos ortográficos, errinhos de concordância, coisas realmente mais ortográfico-gramaticais. Porém, a IA pegou alguns erros que eu não peguei. Por quê? Isso acontece muito quando a gente tem um capítulo que está muito marcado, né? Um capítulo que tem muita coisa para corrigir, da gente focar nas coisas grandes e deixar coisas pequenas passar, né? Então, hoje eu vejo, assim, como que essa junção entre IA e humano, ela pode ser muito benéfica, né, para a qualidade do nosso material. Porém, a gente fica tentando equilibrar, né, como um grande jogo de malabarismos, assim, e a gente não pode deixar nenhuma dessas coisas caírem, e tem vários interesses por trás de todas essas coisas, né. Então, eu sei que tem muitas pessoas que querem ser revisores de texto, né? E eu não acho que a profissão de revisão de texto vai acabar, eu não vejo, isso é uma opinião pessoal, né? Eu não vejo isso acabando, mas eu vejo isso realmente indo para um lado, assim, onde a tecnologia e o humano realmente vão trabalhar juntos para chegar nesse lugar, né? Então,
É isso a minha fala. Eu gostaria quis trazer aqui um pouquinho, né, dessas coisas, desses dilemas éticos realmente que a gente está lidando no dia a dia de uma grande editora que usa tecnologia, usa IA, mas de forma limitada, né? Então é isso. Muito obrigado, Tchely, pelas reflexões, pela provocação que você faz para a gente também com relação ao futuro da profissão, né? Eu acho que esse tema da IA perpassou, né, todas as falas da mesa e outras falas do fórum. Você trouxe também uma advertência muito importante para nós. Se alguém aí sentir ternura no abdômen, procura um médico, né? Não é normal sentir ternura no abdômen. No coração, talvez, mas no abdômen é problemático. Brincadeiras à parte, a gente passa então para as perguntas. A gente tem um tempinho ainda, né, para as interações, então deixo aberto para vocês. Eu anotei um monte de coisa, aprendi muito, mas o mais importante é vocês também comentarem, perguntarem. Olá, meu nome é Julie. Eu sou jornalista e estou entrando agora no mundo da revisão. Então, muito se falou, né, sobre a IA hoje já e sobre como ela compromete a criatividade. O uso excessivo, né, da IA compromete a criatividade. E aí eu fiquei pensando na criatividade do revisor, nos limites da criatividade dele, né? Como ser criativo também diante de práticas conservadoras, né, que você mencionou, e como essa criatividade se choca com a voz do autor. Aí eu queria assim que vocês falassem um pouco sobre isso. E apesar de não ser da minha área, eu gostaria de fazer uma pergunta para Bruno, como uma pessoa assim que realmente está totalmente por fora. Eu queria saber quem é que cria esses sistemas de gestão, assim, com metas impraticáveis, né? Avaliações mirabolantes e desconectadas da realidade. E qual a participação de vocês, professores, que estão na sala de aula, nisso? Obrigada. Eu vou primeiro passar a palavra para o Bruno para ele responder essa última pergunta, depois eu passo para a Amabile e para a Tchely. Tá bom? Pode ser? Então, obrigado pela pergunta. Sobre essas metas, as metas que a gente tem no estado do Paraná, elas nascem na gestão do antigo secretário aqui de educação, que era o Renato Feder. Esse antigo secretário, ele saiu, agora ele é secretário de educação em São Paulo, então toda a experiência que ele teve aqui no Paraná, então quando a gente pensa em plataformização do ensino, dessa inserção dessas plataformas de Redação Paraná, Inglês Paraná, Lia Paraná, são muitas, eu acho que, se eu não me engano, são 12, tenho que confirmar, são 12 plataformas. Começa, então, na gestão do antigo secretário Renato Feder, e ela se mantém agora na atual gestão do secretário Rony Miranda. Em relação às metas, é uma boa pergunta, a gente não tem essa resposta. Quais são os critérios que eles utilizam para essas metas? E cada disciplina tem uma meta específica. Por exemplo, redação e leitura, na plataforma Lia Paraná, que é uma plataforma para leitura de livros, é um livro por trimestre. E daí, na questão do uso da Redação Paraná, são 3 redações por trimestre. Daí, na plataforma de Inglês Paraná, por exemplo, que é a nossa área também de inglês, são 12 lições por trimestre utilizando a plataforma. Então, eu queria também descobrir quem que é o responsável por essas metas, mas a gente sabe que é uma questão, é uma escolha política, principalmente política. E eu não consigo, se é importada, talvez, mas eu não tenho essa resposta, mas gostaria de tê-la para discutir. E uma questão também importante é que essas escolhas, parte delas nascem também no Departamento de Desenvolvimento Curricular, que a gente sabe, currículo é um território disputado, o que ensinar. E a gente sabe que a educação paranaense, hoje em dia, pública, principalmente, está contaminada por um discurso neoliberal. Então, é político, é uma escolha política, principalmente.
É isso. E só respondendo a primeira pergunta, em relação, diante desse cenário onde a gente tem esses critérios fixos de produção de texto, aonde que fica a criatividade do professor? Eu, pela minha experiência, olhando na minha realidade, eu vejo que muitos professores, infelizmente, eles acabaram se entregando ao sistema de forma completa, assim, então ele vai utilizar exatamente como foi enviado pela secretaria. Então, assim, já que o professor está cansado, para ser sincero, ele está sendo cobrado todos os dias, metas, olha, você não tá atingindo os níveis, seu BI está vermelho, você não postou tal atividade, você não iniciou a leitura do livro. Eu, por exemplo, há 3 semanas atrás, fui cobrado da leitura de um livro com o primeiro ano, que eu nem sabia que eu tinha que postar um livro, eu fui cobrado, daí já tenho que correr atrás da direção, por favor, eu preciso que você me dê tempo para usar no laboratório, daí a direção também tem que se virar nos 30, porque daí tem o laboratório de informática é muito disputado, os Chromebooks, os tablets que as escolas possuem é muito disputado, porque são vários professores que precisam utilizar as plataformas. Então, eu acho que assim, vai muito da criatividade do professor olhando. Então, eu acredito que eu consigo ser um pouquinho criativo, pegando aquela proposta ali, adaptando para o aluno e transformando para a realidade dele. Mas uma escolha, assim, sabe? Não como sendo no sentido de subversão mesmo a esse sistema. Então é isso, de modo geral, é político, gente. É muito político, a política é muito presente na educação. Que bom que você finalizou assim, fica mais fácil de conectar. Agora falando sobre... A pergunta foi no sentido da criatividade, o limite da criatividade do revisor. Isso, no geral, se pode complementar, a gente retoma também. Eu vou retomar minha fala quando eu disse que revisar é um ato de proposição, de nós propormos. É muito desafiador falar até onde vai, né? Porque também retoma no sentido de isso, revisar também é analisar esse contexto. Hoje a Felícia falou de manhã, ela mencionou que às vezes ela chama um autor para tomar um café, para entender melhor. É claro, nem sempre dá tempo de nós fazermos isso, mas realmente analisar cada material. Onde eu posso ir nesse material aqui? Às vezes você tem uma expertise em alguma área, mas se eu fosse padronizar, eu diria assim, né? Se eu fosse resumir, na verdade, perdão, seria que propõe, fala, de acordo com... É muito importante também, quando a gente propõe, né, ter esse embasamento, no que a gente está propondo. E se você quer propor algo mais criativo, no sentido assim de realmente fazer parte desse processo de coenunciação ou coautoria que nós mencionamos aqui, proponha ao autor. Ou algo que você queira contribuir mais com o texto dele, acho que é muito importante chamar para perto e falar, olha, olhei isso aqui, o seu texto está riquíssimo, dá para a gente enriquecer ainda mais, dá para a gente inserir essas coisas aqui, mencionar outra coisa, porque eu acredito também esse respeito, essa delicadeza falando ainda de autores independentes, o livro, assim, é um xodó, muitas vezes para cada um deles, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de propor muita coisa para não soar rude, dizendo faltou muita coisa no seu texto, mas essa conversa é muito importante. Eu acredito que não tem como definir um limite prévio sem a gente conhecer quem escreveu aquilo e aonde ele quer chegar ou a quem ele quer alcançar, né? Ainda mais no sentido de editoras de materiais didáticos, é um pouco mais... Esse limite é um pouquinho mais claro, né, da criatividade, porque nós podemos propor... Eu gosto de propor, as editoras adoram quando propõem coisas pedagógicas, né? Elas falam, adianta uma parte ali uma parte do olhar para eles, claro, mas sempre proposição, nem sempre dá tempo da gente ter um retorno. Às vezes você envia teu texto, envia aquele material, não vai voltar a validação para você, o feedback deles muitas vezes. Então a gente propõe, confia e torce para dar tudo certo, mas no sentido do autor e da editora, sempre eu vou defender muito esse sentido de conversar, ser transparente, trazer para perto. Tiele pode falar também do ponto de vista, e você tem até mais propriedade para falar como a editora recebe isso do freelancer, né? É legal que a gente consegue trocar nesse sentido. Sim, e assim, eu acho que também depende muito, né? Mas durante a fala, assim, eu estava pensando como uma das qualidades que eu mais valorizo nos meus revisores é o bom senso. Porque, assim, nós temos regras, né? Nós temos ali um manual, nós temos os padrões da editora, e eu acho que tão importante quanto seguir as regras
é saber não segui-las. Tão importante quanto respeitá-las é desrespeitá-las no momento que isso é exigido, né? Então, vou dar um exemplo mais prático, né, de livros que eu editei. Eu tenho livros, por exemplo, que os autores eles têm uma escrita quase poética, assim, sabe? Muito própria, muito deles, muito original. Esse tipo de texto, o limite de intervenção é menor, né? Porque qualquer coisinha a mais que eu já faço ali, eu já posso estar talvez modificando a voz do autor, né? Roubando um pouco daquela essência. Mas eu já tive um livro, por exemplo, que era uma obra coletiva, ou seja, uma obra que eram vários capítulos e cada capítulo era um autor diferente. E daí uma autora entregou, em vez de entregar textos em parágrafos, ela me entregou tópicos. E ficaria muito estranho eu ter todos os capítulos com textos, com parágrafos corridos e um capítulo inteiramente em tópicos. Então, a minha preparadora de originais transformou aquilo, não mudou o conteúdo, mas transformou aquilo, né, em um texto que fizesse sentido naquele livro, né? Claro que a gente sempre consulta também os autores, né, quando a gente quer fazer uma mudança muito grande, mas esse tipo de percepção para o revisor, assim, para mim é uma das características que mais indicam qualidade, assim, de profissional de texto. Maravilha. Mais alguém quer fazer um comentário? Posso juntar 2 comentários para a gente concluir? Pode ser? Organização. Sim? Tá. Então, vou passar primeiro para você e depois a gente passa para você, tá bom? Não sei se está... Agora foi, isso. Então, boa noite, eu sou o professor Caio, sou do curso de letras aqui da casa, eu sou professor de língua inglesa, língua portuguesa, e também eu trabalho como diagramador freelancer. Então, eu tenho, né, perguntas, né, para os 2 campos, tanto para a área pedagógica, tanto também para a área também, né, para a área também, né, dos editores. Então, né, professor Bruno, né, que eu também trabalho com as plataformas de Redação Paraná, Leia Paraná, entendo que toda essa dinâmica que é imposta sobre nós também, sobre como que eu posso dizer, a automatização de tudo isso para com os alunos e para com nós mesmos também. Então, você comentou que incentiva o uso de IA como ferramenta pedagógica, não é? Afinal de contas, a IA é uma ferramenta, e eu concordo com essa filosofia, né? Que a IA não pode ser substituta do pensamento do aluno, mas sim auxiliar o pensamento dele. Não é, tipo, como que eu posso dizer, que o cérebro dele vai ser substituído pela IA. Não pode ser assim, eu concordo plenamente. Então, pensando nisso, até que ponto que o uso dessas ferramentas, né, a Gemini, Grok, ChatGPT e afins, ainda preserva a autoria e também no processo de aprendizagem do aluno? Até que ponto que o aluno não vai aprender com o algoritmo? Não é? E também, em que momento existe esse risco da escrita se tornar mecanizada ou excessivamente dependente do algoritmo, né? Justamente por causa que o aluno pode aprender com isso. E como que o professor pode mediar isso sem simplesmente proibir a tecnologia? Por causa que, afinal de contas, a tecnologia é fundamental para todos nós, a tecnologia contemporânea. Então, não podemos simplesmente tirar, mas sim adaptar, não é? E também sobre a área de revisão, não é? Eu, como diagramador freelancer, também eu entendo, sei como é trabalhar com isso. Daí, então, dentro da experiência de empresa, como que a IA vem sendo utilizada, ou ela poderia ser utilizada no desenvolvimento do projeto gráfico de uma obra, de um livro? E como que e também na área da diagramação editorial, não só o projeto gráfico, né, desenhos, mas na disposição dos textos dentro de um livro.
Vocês enxergam que a IA ela é mais como uma ferramenta técnica ou também um apoio para o diagramador em si? Como que poderia ser isso? Muito obrigado. Eu vou falar bem rápido, então. Mabi, a minha pergunta é especificamente para você, agora trabalhando com o seu estúdio. Você trouxe o dilema em questão de qualidade e prazo. E eu queria entender como você, agora também como coordenadora editorial, né, como que você lida justamente com esse equilíbrio e se há situações em que é necessário você fazer alguma negociação ali de, tudo bem, o prazo é esse, então eu vou deixar de fazer tal coisa, ou se existe essas negociações mesmo, e o que no teu entendimento, é passível de sofrer essas negociações dentro do processo de revisão. Ok, então eu vou pedir para vocês fazerem respostas bem curtinhas para a gente encerrar. Obrigado. Pode ser? Pode. Vou aceitar porque está fresquinho, né? Essas perguntas estão fresquinhas. Caio, para o ponto de vista dos diagramadores, só explicitando um fator importante. O nosso estúdio Cristalizando é um estúdio de revisão. Não somos ainda um birô como o do Eduardo, que produz todas as etapas do fluxo. Talvez um dia, né? Mas então eu posso falar um pouquinho da experiência de quando eu trabalhei no editorial mesmo. E o que eu vi até o ano passado, de como a diagramação estava utilizando isso. Eu percebia, no projeto gráfico, observava que eles tentavam manter o olhar do diagramador original. Tentavam não utilizar, mas estavam já testando utilizar IA, principalmente com o Adobe Firefly, na criação das imagens, de ilustrações. Eu via essa utilização, mas no projeto gráfico, talvez apoiando ali alguns grafismos nesse sentido, e principalmente uma simulação das capas dos livros também. Então, meu conhecimento um pouco mais limitado nesse sentido, mas isso que eu percebi. E Isa, falando um pouquinho sobre isso, sobre essa negociação, né, dos prazos, acredito que é o maior dilema que eu enfrento hoje em dia, que a gente enfrenta. Qual que é a nossa estratégia hoje? Sendo bem sincero, ainda não chegamos em um dia que a gente precisasse fazer o quê? Olha, esgotaram os revisores que nós temos, a gente vai ter que fazer uso massivo de IA para isso. O uso da IA é bem reduzido ainda no nosso estúdio. A nossa estratégia principal tem sido ampliar o time. Então, né, no ano passado a gente fez um projeto de mais de 50 mil páginas em 4 meses, e o processo foi ampliação de time, porque eu pensei, vamos trazer mais pessoas. Se não der, aí a gente pode conversar. Mas a gente sempre conversa com a editora e tenta negociar escopo, muitas vezes. Só que o que a editora já conseguiu dar era negociação de prazo, alguns dias, mas às vezes falam assim, Amável, não tem como. Deu, então vamos chamar mais gente. Não tem como reduzir a frase, é isso mesmo, a resposta, que a gente puxa mais pessoas para isso, mas sempre conversa, porque essa redução de escopo sempre me causa esse medo, né? É isso. Tiele, tem algo para contribuir nesse sentido também, dos diagramadores aí da editora? Eu acho que em diagramação realmente o uso da IA é mais reduzido. A gente usa um pouquinho mais com imagens, assim, mas a diagramação tem... eu já ouvi, tá, de uso de IA, especificamente o Claude, para diagramação, mas em projetos que são padronizados. Por exemplo, se você tem uma série de livros que todos são iguais, você consegue até desenvolver alguma coisa ali dentro do Claude. Para editoras como nós, que tem livros muito diferentes, né? Um é pequeno, um é grande, um é colorido, um é preto e branco, a gente não tem esse uso para diagramação, mas um pouquinho para as ilustrações, capas, esse tipo de coisa. Caio, obrigado pela pergunta, ela é bem provocativa, a gente sempre que se questiona isso em sala de aula, mas respondendo a sua pergunta, eu acredito assim, na minha visão como professor, essa questão do direcionamento do uso da IA enquanto ferramenta, ela ocorre principalmente na etapa do planejamento da produção textual.
Então, por exemplo, nós falamos até da inserção de um novo gênero textual, que é o prompt, o próprio prompt dessas inteligências artificiais. Então, você letrar o aluno em relação ao uso desses prompts também faz parte desse planejamento do texto. E é mais no sentido, olha, eu vou ser sincero com você, que eu ainda sou otimista no sentido da Secretaria de Educação em algum dia alterar ou fazer ajustes no modelo de linguagem que ela utiliza da Redação Paraná. Por quê? Existe uma ferramenta no Estado, que é o Khan Academy, que a própria IA, ela mostra as métricas do quanto que ela ajudou o aluno a produzir aquele texto e de quantos por cento o aluno é autor daquele texto. Então, seria talvez pensando no futuro, uma estratégia, já que é uma ferramenta que é obrigatória, tentar fazer esse tipo de associação. Mas a gente sabe que é político, né? Cada governo estadual terá a sua imagem e políticas públicas relacionadas a isso. Então vai nesse direcionamento. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Obrigado novamente para todos os panelistas e para todos os que seguiram aqui com a gente até o final da discussão. E passo a palavra para a professora encerrar a sessão. Obrigado. Obrigada, então, a todos que permaneceram conosco. Acho que foi um primeiro dia excelente, né? Nós saímos daqui cansados porque está tarde, mas com certeza não por falta de razões para discutir e continuar conversando sobre a revisão de textos, né? Então, o evento foi maravilhoso. Damos como encerrado o primeiro dia e amanhã retornamos às 9 horas. Muito obrigada.